Abra sua Bíblia em Romanos, capítulo 12. Nós começamos uma nova série semana passada, Os Segredos de Deus para a Felicidade. E ali eu falei a respeito do milagre de Jesus, o primeiro milagre que Jesus fez, em João capítulo 2. Uma das coisas que a gente aprende ao estudar teologia é que toda vez que algo aparece pela primeira vez, ele está tentando trazer para nós o real significado daquele acontecimento. E em João capítulo 2, foi a primeira vez que Jesus manifestou a sua glória, foi a primeira vez que Jesus manifestou os seus sinais. E quando ele manifesta ali a sua glória, os seus sinais, ele escolhe, não aleatoriamente, mas ele escolhe fazer um milagre de transformação. Ele transforma a água em vinho. O vinho, como eu já ensinei semana passada, traz o significado da alegria. Uma festa onde se acabou a alegria por falta de vinho, onde a vergonha ia entrar na vida daquela família, na vida da sua própria mãe que estava organizando a festa. Jesus vem com a intervenção para transformar aquela água em vinho e transformar aquela família, transformar a realidade emocional e trazer felicidade para aquela família. É por esse motivo que Deus se manifestou. Deus escolheu se manifestar e fazer a sua obra para trazer transformação na nossa vida. O primeiro segredo de Deus para a felicidade é a transformação. Nós temos que entender a necessidade dessa transformação, porque quando Adão escolheu a sua própria vontade, que era boa de se comer, agradável aos olhos e desejável ao coração, Adão levou toda a humanidade em ruína. É o que a gente chama na Bíblia de queda, a queda do homem. E aí você pode identificar pela física. Existe a segunda lei da termodinâmica na física, que é a lei da entropia. O que a lei da entropia ensina? Que as coisas tendem a se deteriorar. Nada se constrói naturalmente. As coisas não evoluem naturalmente. Elas são destruídas. Para você fazer alguma coisa é necessário muito esforço, muito trabalho. É muito mais trabalhoso erguer esse prédio e leva muito mais tempo do que apenas para derrubar o prédio. Você sobe esse prédio em 6 meses e derruba ele em 6 horas. É mais fácil destruir do que construir. Por isso eu trabalho e gosto de honrar as pessoas que decidem construir, porque é muito difícil fazer alguma coisa de fato. É mais fácil criticar, sentar e falar: tá errado isso aqui, tá errado aquilo ali, devia ser assim, devia ser assado. Assim, eu também penso um monte de coisa. Mas pegar o negócio do zero e construir é muito mais trabalhoso. E por causa dessa queda, por causa dessa entropia, por causa dessa deterioração, nós somos fadados à tristeza emocional, porque é muito mais fácil você ficar triste do que feliz. É muito mais fácil você ficar com rancor do que perdoar. Você leva um tapa na cara e não esquece nunca. Você ganha um abraço e já esquece amanhã. A pessoa te elogia hoje, talvez amanhã você já esqueceu, mas se alguém falar mal de você, você vai lembrar disso pro resto da vida. Essa é a lei do mundo. E se nós queremos experimentar a verdadeira felicidade, a verdadeira alegria de Jesus, de Deus, que Ele tem para nós, que vai além das circunstâncias, porque a alegria que o mundo tem é uma alegria circunstancial, é uma alegria efêmera, é uma alegria passageira, é uma alegria que eu tenho hoje, porque hoje meu carro, eu comprei um carro novo, eu entro nele e tem aquele cheirinho de novo, mas daqui uma semana não tem mais o cheirinho. A alegria se foi. Hoje eu estou feliz porque fui promovido. Amanhã eu descubro tanto de responsabilidade de trabalho que eu tenho por causa dessa promoção, e a alegria se passa. Hoje eu estou feliz porque eu casei. Daqui 6 meses eu fico falando mal da minha mulher, porque casamento é dureza. Hoje eu estou feliz porque meu filho nasceu, mas daqui 3 meses você vai ficar reclamando porque você não dorme. As alegrias, por causa de circunstâncias, elas passam. Mas Deus tem uma verdadeira alegria que flui de dentro para fora, para a vida daquele que crê. É uma alegria que supera as circunstâncias.
É uma alegria que mantém um estado de espírito de extrema felicidade, mesmo apesar das circunstâncias. É uma alegria que eu vi ontem no coração do Tiago, rindo aqui, enquanto a gente estava passando umas coisas que não dá nem para contar. Porque não está baseado na circunstância, mas está baseado naquele que mora no coração daqueles que creem. E a primeira pergunta que eu faço: será que a transformação é realmente necessária então? Será que nós precisamos mesmo dessa transformação? A história base fala que Jesus pegou a água e transformou em vinho. Se Jesus não transformasse a água em vinho, a água continuaria sendo água. Será que de fato Deus tem que fazer alguma coisa no meu coração? Albert Einstein disse que o cúmulo da ignorância, para não falar burrice, é fazer as coisas sempre iguais e esperar por resultados diferentes. O cúmulo da ignorância é você continuar pensando igual e querer experimentar resultado diferente na sua vida. É aquela musiquinha da novela da Gabriela, lembra que tinha antigamente? Eu nasci assim, eu cresci assim, vou morrer assim, Gabriela. E a pessoa vive pensando assim, e ela quer, olha, eu quero um novo começo na minha vida, eu quero um novo tipo de relacionamento no meu casamento, eu quero um novo estado de espírito, mas eu quero continuar pensando igual. E não percebe que não importa se Deus muda as circunstâncias ou não, pois Ele muda. A percepção que você vai ter das circunstâncias que foram ou não alteradas vai ser baseada na maneira como você pensa, como você percebe, como você capta as coisas. Então não importa, dependendo da pessoa, não importa o que Deus pode fazer, porque se ela não receber, de que adianta? Eu contei esses dias para um rapaz, é semelhante a um homem que é apaixonado pela sua mulher, e ele está ali dedicando todo o seu amor, ele já demonstrou de todas as formas possíveis que ele a ama, e ele declara isso diariamente, e ele mostra pelas suas ações, pelas suas reações, pelas suas atitudes que ele ama. Mas a mulher tem um trauma, porque um dia ela foi traída, e passa 1 ano, 2 anos, 3 anos, o cara continua amando, mas ela não acredita. Ah, você um dia vai enjoar de mim, ah, você vai me largar, ah, você vai abandonar, ah. A pessoa está sendo amada, mas ela não está desfrutando do amor, porque ela não muda a maneira dela de pensar. Romanos capítulo 12, versículo 2 diz assim: não se amoldem ao padrão desse mundo, mas transforme-se pela renovação do vosso pensamento, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Nós precisamos mudar, transformar o nosso modo de pensar, não para que Deus mude as coisas que Ele faz, porque a palavra de Deus fala em Jó 42 que todos os planos de Deus são feitos, todas as suas vontades estão sendo feitas, não há nada que possa impedir a ação de Deus. Você acha que você, ou eu, ou qualquer pessoa pode dizer assim, fazer alguma atitude que Deus fala, olha, eu quero fazer, mas você não me deixou? Quem é tão grande assim? Quem é tão grande para impedir a vontade de Deus? A vontade de Deus está sendo feita na tua vida, quer você perceba, quer não. Mas se você quer experimentar, ser capaz de comprovar como a vontade de Deus para você é boa, perfeita e agradável, é necessário sim transformar a sua mente, é necessário sim transformar o vosso entendimento. Quando a gente começa a falar a respeito da graça e fala a respeito do amor, e eu começo a falar para os irmãos, olha, está consumada, a obra de Cristo foi feita, ela foi feita uma vez por todas e para sempre. Em Romanos capítulo 5, o texto diz: onde abundou o pecado, superabundou a graça. E aí é onde as pessoas entendem, não, já que Deus fez tudo por mim, então agora eu posso continuar sendo eu mesmo. É impressionante como as pessoas vêm até Jesus e elas querem vir a Jesus
mas não querem se molhar. Quer entrar na chuva, mas não quer se molhar. Quer ficar debaixo do sol, mas não quer se esquentar. Quer ir lá fora na geada e não quer passar frio. A partir do momento que você entra aqui, a partir do momento que você ouve a palavra de Deus, irmãos, algo tem que ser mudado na sua vida. Porque se a vontade de Deus continua sendo perfeita e plena, quem tem que mudar? Quem tem que mudar? Paulo sabia disso, e no capítulo 6, versículo 1, ele diz: que diremos, pois, uma vez que onde abunda o pecado, superabundou a graça? Permaneceremos, pois, no pecado para que a graça abunde? De modo nenhum. Olha, pastor, já que a graça abundou onde tem pecado, então importa ser assim, pecador mesmo. Eu vou continuar fazendo como eu sou, e a graça de Deus vai superabundar? De modo nenhum. Vir até Jesus, receber a atuação, é estar apto, estar disposto a ser transformado. Mas eu pergunto para você, de que tipo de transformação nós estamos falando? Que tipo de transformação eu estou falando? Eu lembro quando eu era moleque, na época tinha uma igreja muito forte onde a gente morava. Eu sempre fui batista, mas eu falava: vamos lá para a igreja, Jesus quer mudar a sua vida. Aí o pessoal chegava para mim e falava assim: eu não quero ir para a igreja não, eu não gosto de usar terno, eu não quero ir para a igreja não, eu gosto de jogar bola. Que tipo de transformação a gente está falando? Será que a transformação que Deus faz é essa transformação de fora para dentro? Será que alguma transformação estética, visual, exterior pode fazer a obra que é necessária para mudar o seu coração, a sua mente, para saurar a sua alma, para mudar o seu casamento? Você acha mesmo que você vai vir na igreja, vai usar determinado tipo de roupa, vai usar determinado tipo de jargão, e a tua vida vai mudar? A transformação que é necessária para que aconteça o milagre de Deus é muito mais profunda. Nessa palavra aqui de Romanos capítulo 12, versículo 2, e em outras passagens do Novo Testamento, toda vez que a palavra transformação aparece no grego metamorfose. Você sabe o que é metamorfose? Metamorfose é aquela ação química, biológica, física que acontece, por exemplo, numa larva antes de virar borboleta. Ele é um bicho gordo que vive se arrastando, todo molhadinho, e de repente ela entra num processo chamado metamorfose. E ali não muda apenas o seu exterior, ela não ganha asas, é mudado o seu DNA, é mudado a sua genética. E quando ela eclode, ela já é magrinho, com umas asas enormes, e em vez de se arrastar, passa a voar. Essa é a mudança que Deus quer fazer no teu coração. A Bíblia fala que a terra, a natureza terrena, é a natureza do pecado. E antes de conhecer Jesus, a gente é como larva. A gente vive se arrastando, não consegue voar nos lugares altos que Deus tem pra gente, porque quando você pensa, a tua carnalidade te puxa para baixo. Você recebe o amor, mas não consegue sentir. Você recebe um abraço, mas não consegue esquecer a ofensa. Você não consegue se alegrar porque está preocupado com amanhã. Deus fala que está cuidando de você, mas você não tem paz porque continua ansioso por todas as coisas. Jesus cumpriu o propósito na sua vida na cruz, mas você não consegue aceitar porque não tem fé. É uma larva se arrastando pelo chão. Mas o segredo de Jesus para a felicidade é que num passe de mágica, como Ele fez com a água, com o vinho, pelo poder da sua palavra, Ele transforma a gente da nossa genética, do nosso DNA. Descobriram na ciência que é capaz sim de ser transformado uma molécula de água numa molécula de vinho. Mas a energia para que isso aconteça é equivalente a 2 bombas de Hiroshima e Nagasaki.
Nós precisamos da energia de 2 bombas atômicas para transformar uma molécula de água em molécula de vinho. Por isso ninguém faz. Mas Jesus transformou 780 litros com apenas um comando. Quem é esse? É aquele que viu o caos e disse: haja luz, e houve luz. É aquele que pode chegar para você, para a tua vida, para a tua família, e dar uma palavra, e as coisas vão ser transformadas de maneira espetacular e inimagináveis. É uma transformação interna, uma transformação miraculosa, que só pode vir da parte de Deus. Eu estava conversando com alguns amigos, eu fui com o Rui essas últimas semanas, e nós ministramos em vários lugares. Nós somos os 2 extremos. Eu fui do extremo mais pentecostal do mundo, e ontem nós fomos no extremo mais tradicional da história. Em todos eles nós vemos cultura de homens, e em todos eles nós vemos o agir de Deus. Porque Deus não tem uma forma só. Pela multiforme graça de Deus Ele opera. Imagina se Ele operasse de um jeito só e atingir um público só específico de pessoas. Tem igreja que precisa assim ficar com uma parede preta, mas tem uma igreja das florzinhas, tem uma igreja das oportunidades, tem a igreja do hino que está escrito, tudo escrito no culto. Você já chega no culto sabendo que está escrito o que vai acontecer. Porque o Deus é o Deus de todos, está em todos, agindo de qualquer forma. Mas o que a gente não pode fazer é dogmatizar. Olha, Deus está na nossa igreja porque a nossa igreja é assim, na tua não está não. Você não é de Deus não, porque você não se veste assim. Você não é de Deus não, porque você não cumprimenta assado. Eu estava falando com um amigo meu, o que é mais fácil? Ser vestido de determinada roupa ou ser revestido de amor? A roupa eu compro na boutique. Agora, amar quem me odeia, só o Espírito Santo pode gerar em mim. O que é mais fácil? Falar a paz do Senhor, varão valoroso, ou graça e paz como Batista, ou falar eu te perdoo para quem te ofendeu? Decorar um jargão, qualquer um decora. Liberar o perdão para quem te ofende, só se o Espírito Santo de Deus operar um milagre no seu coração. O que nós precisamos não é de estética. Eu estava orando aqui no fundo, Senhor, o que essa cidade precisa, o que vocês aqui estão precisam, o que eu preciso, não é de uma musiquinha moderna, de uma palavra legal, de uma parede preta. O que nós precisamos é de um milagre. Eu preciso que o Senhor venha com intervenção no meu coração, na nossa família, na nossa vida, na nossa cidade, nas nossas igrejas, e mude a gente de dentro para fora, e gere aquilo que só o Senhor pode gerar pelo poder do seu Espírito Santo. Faz em nós aquilo que eu não posso fazer. Transforma a minha vida como eu não posso mais. Uma palavra tua, Senhor, uma palavra tua, e de repente, mesmo que as circunstâncias não mudem, a minha percepção vai mudar. E eu vou acordar de manhã e vou ver o seu amor aqui, eu vou ver o seu cuidado lá, eu vou ver o seu agir, e vou perceber que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E eu vou começar a perceber, como diz o texto que a Renata abriu: que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra? Pois se numa relação um muda o outro, na nossa relação com Deus, Deus sendo perfeito e imutável, quem precisa mudar é você. E Deus vai mudar. E aí eu começo a perguntar para você, qual é o nosso papel? E qual é o papel de Deus nessa transformação? Qual é o papel de Deus e qual é o teu? Eu vi um exemplo, eu até separei, e pergunto para você: quem cortou o tronco? O serrote ou o carpinteiro? Nós estamos aqui numa cidade agrícola. Quem que colheu o trigo? O agricultor ou a colheitadeira? Se eu chegar para você e falar assim: foi o Tiago, parabéns Tiago, porque você mobilizou 378 pessoas para vender feijoada. Glórias sejam dadas a Deus pela tua vida. Tá certo? Foi o Tiago que trabalhou? Foi o Tiago que trabalhou. Mas se eu falar, glória a Deus, porque
Ele nos moveu e vendeu 378 feijoadas para missões. Está certo também? Está certo. Então qual foi o papel do Tiago e qual foi o papel de Deus? Qual é o papel do serrote? Qual é o papel do marceneiro? O papel do Tiago foi ser instrumento. O papel de Deus foi ser o operador. O nosso papel na transformação é nos deixar sermos tocados. Vocês estão vendo o som que o teclado está fazendo? Ou é o Rui que está fazendo? Eu quero te ensinar nessa noite que Deus vai fazer coisas que as pessoas vão ver você fazendo. Mas você não pode se esquecer de que quem toca o instrumento é Deus. O teu papel é se deixar ser tocado por Ele. As pessoas vão ver. Parabéns, Tiago. Parabéns, Rui. Parabéns, serrote. Essa colheitadeira é top. Mas você vai saber que tem alguém operando através da sua vida. Porque a verdadeira identidade do cristão não está vestido de tal forma ou falando de tal forma. A verdadeira identidade do cristão é ser revestido de Jesus Cristo e ter nele operando como Senhor da sua vida, Ele guiando o seu coração. As pessoas vão ver você, mas o que vai acontecer de fato é Jesus guiando. É Cristo em você. É o entusiasmos. É Cristo atuando dentro de você, não apenas porque te salvou, mas porque Ele também é o seu Senhor. Mas pastor, isso é um milagre muito difícil de acontecer. O pastor fala de perdoar inimigo. O pastor fala de se alegrar em qualquer circunstância. O pastor fala em ter fé. Será que isso é possível? Eu pergunto para você, existe alguma coisa impossível para Deus? Como a gente cantou aqui, o seu perdão é completo. Por que o perdão é completo? Porque não importa o que você fez, não importa o que você faz, não importa o que você fará, se você deposita a sua fé e a sua esperança em Jesus, todos os seus pecados foram perdoados naquela cruz. Você crê nisso? Você já ouviu a história do envolvimento, do comprometimento de quem fez bacon com ovos? Sabe qual que é a diferença do comprometimento com o envolvimento? É que para fazer bacon com ovos, a galinha se envolve, mas o porco se compromete. Essa é a diferença. Enquanto alguns se envolvem na obra do Senhor, outros se comprometem. Mas o que a Bíblia nos ensina é que Jesus não está envolvido na arte de te perdoar. Jesus está completamente comprometido. E a prova que Ele está comprometido com a arte de transformar o seu coração e de trazer felicidade é que Ele não te dá ferramentas. Ele fez completamente a obra toda ao se entregar em amor por você, ao abrir mão da sua glória, vir nessa terra, ser obediente até a morte, morte de cruz, ser humilhado até o último instante, com um único objetivo: transformar o seu coração. Você acha que um cara 100% comprometido, sendo Deus, não vai completar aquilo que Ele começou a fazer? Eu contava pro pessoal aqui, gente, eu era vendedor. E vender é uma coisa que você aprende e faz. Vamos vender, amor. Vamos juntar lá. Nossa meta é vender 30, mas eu vou tentar vender 50. Fizemos as nossas mobilizações. Eu não conheço ninguém na cidade, então praticamente todas as vendas da cidade foi a Renata que fez. E eu falei para esses caras, vamos ver o que é ser comprometido para conseguir um negócio. Nós tínhamos o objetivo de 30, talvez 50, vendemos 78. E quando alguém se compromete com alguma coisa, ele consegue. Agora eu estou usando esse exemplo para falar que Jesus se comprometeu para transformar a sua vida. Ele não está de brincadeira, Renan. Ele veio aqui na terra e falou assim: eu vou transformar a vida do Alessandro. E se ele começou, Alessandro, ele vai completar.
Porque mesmo quando a gente é infiel, Ele permanece fiel. E a nossa alegria não está baseada na nossa força, mas está na força dEle. E o nosso Deus é todo poderoso. O seu perdão é completo. Ele restaura e sara a nossa alma. O nosso papel é se entregar. O papel dele é operar. Quando ele fala a respeito disso, ele fala lá no texto de 1 Coríntios: mas pela graça, Paulo disse, de Deus, sou o que sou, e a sua graça para comigo não foi vã. Antes trabalhei muito mais do que todos eles, todavia não eu, mas a graça de Deus que está comigo. Trabalhei mais do que todos, mas todavia não eu. Parece ambíguo, mas Paulo sabia da responsabilidade humana dele de trabalhar, de se esforçar. Mas Paulo sabia que essa obra que estava acontecendo através da vida dele não era ele, mas a graça de Deus com ele. A graça de Deus na minha vida, a graça de Deus na tua vida, fará infinitamente mais além de tudo aquilo que você pediu ou pensou, segundo o poder dele que opera em nós. Então qual que é o seu papel? O seu papel é se colocar como um vaso nas mãos de Deus. Olha o texto de Jeremias 18: não poderei eu fazer de vós como fez esse oleiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor, que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Como um barro nas mãos do oleiro, assim sois vós. Qual é o meu papel? O meu papel é ser barro. Qual é o papel de Deus? É ser oleiro. Irmãos, eu estou começando uma série de mensagens aqui. Vou falar de coisas espetaculares que nós precisamos experimentar para desfrutar da alegria do Senhor. Mas você vai perceber em cada semana que essas coisas não podem ser feitas por nós. É impossível. Assim como é impossível para a água se transformar em vinho, assim como é impossível para o barro se transformar em vaso sozinho, é impossível você ter transformado a imagem de Jesus como você precisa ser. Mas o que eu quero que você deposite a sua esperança, a sua fé nessas semanas, é naquele que começou a boa obra, naquele que é capaz de fazer infinitamente mais além de tudo aquilo que pedimos ou pensamos. Eu não vou chamando vocês aqui para criar manual de regras, instituições. Olha, você agora vai ser crente. Para você ser feliz, eu vou te dar um manual. Passo 1, faça isso. Passo 2, faça aquilo. Passo 3, faça aquilo. Não. Só tem um passo. Se entregue. Se entregue nas mãos do oleiro, e Ele é poderoso para fazer infinitamente mais. O nosso papel é confiar, o papel dele é operar. É lógico que quando um oleiro vai fazer um vaso, existem várias etapas. Ele molha o barro, ele dá a forma para o barro, ele cozinha o barro. Você vem para Jesus e começa. No primeiro momento Deus vai agindo, as coisas vão acontecendo rápido demais. Você fala, nossa, que maravilha, Jesus é a melhor coisa do mundo. De repente você está em outra etapa, você ora e Deus não responde mais. Você não ouve mais como ouvia. E de repente você está numa outra fase mais madura e não quer nem pergunta muito, não ouve muito, mas segue avançando. E começa a falar assim, nossa, mas as coisas mudaram demais. Você tem que entender uma coisa: existem processos. Eu não sei o processo que você está, mas existem processos. A única coisa que você tem que entender na tua vida é que o nosso Deus não abandona as coisas no meio do caminho. Eu não sei qual processo você está. Eu não sei nem se você já entrou no processo. Mas se você embarcou nesse processo um dia, eu falo para você, o nosso Deus não deixa nada inacabado. O meu Deus não deixa nada inacabado. O que Ele começou, Ele vai completar. O que Ele começou a fazer nessa igreja, Ele vai completar, você vai ver. O que Ele começou a fazer na minha vida, Ele vai completar.
Se eu não gosto de deixar as coisas pela metade, irmão, quanto mais o nosso Deus. Mas uma coisa você tem que entender: o teu papel. E o teu papel é: você não tem papel. A tua importância é: você não tem importância. A tua função é não ter função. Você é um barro. Porque Deus vai pegar esse barro que é você, vai transformar num vaso de honra. E um dia vão trazer você na frente e vão falar: uma salva de palmas para esse vaso, porque ele está aqui ornando essa sala maravilhosamente. Mas você lá dentro vai saber: eu só era barro. Deus faz muitas coisas, mas tem uma coisa que Ele não faz: Ele não divide a glória dele com ninguém. O teu papel é se deixar, é se entregar, é se negar. Ezequiel capítulo 47, ele fala que tinha um rio que corre do trono de Deus, e por onde esse rio passa dá fruto todos os anos. Por onde esse rio passa a vida. Mas o profeta descobriu que nesse rio havia níveis. Havia um nível de água que batia no calcanhar, havia um nível de água que batia no joelho, havia um nível de água que batia na cintura, e havia um nível de água que não dava pé. Você já brincou no rio? Eu tenho medo desse negócio. Eu não tenho medo de água, eu só tenho medo de rio. Eu não tenho medo de mar, eu não tenho medo de piscina funda, eu não tenho medo de lagoa, mas eu tenho medo de rio. Uma vez nós fomos com o pessoal da igreja e tinha um nadador profissional. O nome dele era Tiago também. E aqui depois de acampamento, molecada, aí o pastor falou assim: gente, ó, vamos brincar na borda. Vocês pegam, sabe aqueles pneus de caminhão? Sobe em cima e deixa. Ele ficava na bordinha. Mas não vai no meio não, porque ali é correnteza, não dá pé. E ali é muito pesado. Pô, e era adrenalina, né? Porque você ficava na rasinha assim, puxando, pegava a boia, aí voltava meio no fundo, a água já no joelho é meio pesado, você já começa a arrastar, botando o pé pra cima para poder subir a margem. Mas sempre tem um tonto. E o tontão virou o pastor e falou assim: eu sou nadador. E pulou, puf, e virou para nós e falou: dá uma olhada. Ele estava na minha frente aqui, ó. E ele estava parado no mesmo lugar. Cansou o braço, fez assim: vai salvar esse miserável. Batendo a cabeça na pedra. 1 quilômetro para baixo, todo estrupiado. Saiu arrastado no rio. Porque no nível profundo você não tem controle. O que Ezequiel falou, e o que eu estou tentando te dizer, é que existem níveis de entrega na caminhada com o Senhor. Existem pessoas que andam ali na bordinha. Ela sabe que o rio vai para lá, e ela vai andando aqui e tal, mas de repente cansa. Ah, não, aqui tá bom, vamos parar aqui mesmo, tô cansado, comer um churrasquinho. Outros até mergulham no joelho, mas começa a dar aquela pressão nas pernas, começa a cansar. E o problema é que às vezes o rio vira para a direita, e a promessa de Deus é que você ia para a esquerda. Então tem gente que chega nesse nível do rio e fala assim: quer saber, não era esses planos não. Eu vou sair daqui, vou cortar o caminho aqui no mato e vou embora. Mas existem pessoas que mergulham no nível profundo e se deixam ser levadas pelo rio de Deus. A vantagem de ser deixado é porque, assim como todo rio desemboca no oceano, o rio da vontade de Deus desemboca no centro da sua vontade. Você sabe por que um rio faz curva? Ele desvia de relevos, desvia de montanhas, mas ele vai desembocar no oceano. O Senhor tem desviado às vezes
Parece que você é para lá, agora está indo para cá. Parece que você é para lá, agora está indo para cá. Você não percebe, mas Deus está te mudando de montanhas. Mas eu convido você a se entregar, pois o rio de Deus te levará ao centro da vontade dele. Eu já contei aqui e vou contar uma última vez. Deus me chamou no ministério. Mateus, você vai ser pastor. Nossa, que maravilha, né, de cargo. Pregava e a glória de Deus vinha. Pessoas se convertendo. A ação do Espírito Santo. No meio do inferno, vendo pessoas sendo curadas, salvas, libertas. De repente, eu acho que o vasinho ficou pronto e Deus falou: é hora de botar na fornalha. As portas se fecharam para mim e eu tive que arranjar um emprego para trabalhar. Mas eu tinha saído da faculdade direto para o emprego, eu não tinha formação. Até hoje eu não tenho uma formação. É uma formação decente. E eu me vi sendo instalador de filtro. Quem conhece eu sabe da minha habilidade manual para fazer as coisas de casa. Vai lá ver as coisas lá em casa, coitada. A Renata é o marido de aluguel de casa. Eu instalei chuveiro uma vez, deu infiltração no apartamento de baixo. Eu não presto para pendurar um quadro, irmão. Imagina furar para instalar um filtro. Eu sou o rei de achar cano. Você quer achar um cano na tua parede? Chama eu para furar. Eu fecho os olhos, furo é cano. Cano, e prejuízo, e vergonha. E furando, na gleba palhando. Apartamento daqueles milionários. E eu lá vestido e furando. Vaza água na minha cara. A dona da Toyopar, aquele apartamento. Eu me perdi dentro do apartamento dela. E eu pensando agora, como é que eu vou achar o banheiro? Ela vira para mim e fala assim: mas como você é burro. Você é burro. Não presta nem para furar uma parede. Vai embora daqui. E para mim embora? Eu não sei ir embora. Eu preciso de um mapa para ir embora do apartamento. E andando com aquela camiseta branca, o miserável do patrão botava a camiseta branca ainda, sujo de barro e branco, só para ficar barro. E eu nunca vou esquecer, encontrei o cara da engenharia civil, que era o segundo aluno, eu era o primeiro. E ele me encontrou sujo de barro, com uma furadeira, um fiasco do ser humano andando, entrando pela porta dos animais, porque lá em Londrina tem isso, não sei se tem aqui, nos 2 prédios que tem aqui. Lá em Londrina tem a porta das pessoas e a porta dos animais e de quem está fazendo serviço. E tem um desenho de um cara com a furadeira e um cachorro. A ideia é que o cara do serviço entra por um elevador diferente para não sujar, mas em alguns lugares é o mesmo elevador, é a mesma rua, é só para falar que você é um animal mesmo. E ele vinha pela porta das pessoas e eu entrando pela porta dos bichos, sujo de barro, com uma furadeira, tudo melecado, com uma cara pensando assim: Jesus. E o Renan vem: ô Mateus, o que você está fazendo? Eu tô trabalhando no Filtro Europa. Achei que você ia sair da faculdade para ser pastor. Eu falei: eu também. Mas eu estou fazendo isso para manter o meu ministério. Voltei para casa chorando aquele dia. E falei: Deus, o Senhor me tirou da faculdade para ser pastor e agora eu sou uma porcaria de um encanador burro. E não presta para instalar um filtro. Ficava tudo torto. Eu furava torto, depois eu dava uma migué assim para encaixar, para ficar parecendo que estava reto. Primeira vez que o cara botasse o copo, ia fazer assim. E ó. E Deus falou assim: eu estou trabalhando em você, Deus. O rio foi para outro lado, mas continua mergulhado nele, porque vai desembocar no centro da sua vontade. Eu sei os pensamentos que tenho para vosso respeito, pensamentos de paz e de prosperidade, para vos dar o fim que desejais. Presta atenção, Ed Carlos, o fim não é o meio. O fim é o que você deseja, o meio só Deus sabe como é. O nosso papel é se entregar no meio e deixar Ele fazer em nós aquilo que Ele quer. Como um barro entregue nas mãos do oleiro, como um piano entregue nas mãos do pianista.
como um instrumento nas mãos do operador. Se entregue nas mãos de Jesus, porque Ele vai completar a boa obra. Hoje estou aqui pregando o Evangelho, realizando meu sonho como realiza cada domingo, porque Deus completou o que começou na minha vida, mas tem muito mais. Ele vai fazer muito mais. Ele vai terminar. Talvez você não entende hoje o que está acontecendo hoje, mas Ele entende. O teu papel não é entender, o teu papel é confiar. Deus não chama a gente para entender nada, irmãos. Deus não precisa do teu conselho. Deus espera a tua fé. Imagina alguém ter que explicar para a criança por que ela está indo dormir. Nós somos uns filhos amados. O nosso papel é crer que o nosso Pai tem para nós o que ninguém tem, porque Ele nos ama como ninguém nos ama. O teu papel é desfrutar do amor que já está depositado para você, comprometidamente na cruz do Calvário, para aqueles que creem. O nosso papel é desfrutar da vontade boa, perfeita e agradável de Deus, e se deixar ser transformado de dentro para fora, na nossa genética, no nosso DNA, a ponto de encontrarem contigo daqui a um ano e não reconhecerem mais, porque não vão ver mais a tua personalidade, mas vão ver Cristo refletindo a sua glória através de você. O seu perdão é completo, e Ele vai completar o que começou. Eu queria que você colocasse de pé. E no refrão dessa música ele diz: sou sua casa, sua morada, eu sou seu lar. E se você, deixa ainda por enquanto. Se você é casa de Deus, significa que você tem que ser deixado ser mobiliado por Ele. A casa é dele. Ele que escolhe aonde que fica o sofá, Ele que escolhe onde fica a TV. Você gostava de ver as coisas assim, assado? Você reagia assim, assado? Você pensava assim, assado? E chegou onde chegou. Mas se você acreditar na palavra de Deus, infinitamente mais Deus tem para você. Mas você precisa deixar Ele mudar as coisas como tem que ser mudadas. Você precisa chegar nessa noite e falar: eu sou sua casa, sua morada, eu sou seu lar. Então mude as coisas de lugar. Mude as coisas de lugar, ó Pai. Nessa noite nós nos entregamos ao Senhor. Aquilo que não te agrada, Senhor, mude de lugar, pois eu confio que o Senhor tem o melhor para mim. Eu confio que o Senhor tem aquilo que olhos não viram, ouvidos não ouviram. Mas eu quero ser levado, ó Pai. Eu quero ser moldado. Eu quero ser construído. Eu quero ser usado. Eu quero ser transformado como Tu queres. Tem liberdade aqui, Espírito de Deus. Tem liberdade aqui. Eu não falo desse prédio, eu falo dessa casa. Porque o nosso Deus não habita em templos feitos por mãos humanas, mas Ele escolheu habitar em nosso coração. E agora, tendo Jesus habitando em você, que o Senhor abra a sua mente para ter um entusiasmo de saber que há um morador celestial dentro do seu coração, mudando as coisas como lhe apraz, para vos dar o fim que desejais, e que possa experimentar a sua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Mesmo que o rio da vida te conduziu para lugares que você não entendeu, permaneça fiel, permaneça crendo, pois todo o rio desemboca no oceano, e o rio de Deus desembocará no centro da sua vontade. E por onde você passar, seja trabalhando, seja ministrando, seja no Filtros Europa, seja pregando a palavra, seja casado, seja solteiro,
seja tendo filhos, seja não, seja nesse trabalho ou naquele, seja trabalhando ou desempregado, se estiver no centro da vontade de Deus, por onde passar dará fruto todos os anos. Por onde passar dará fruto e verás a vida em abundância, a vida na qualidade que Deus vive, porque Ele estará vivendo em e através de você. Não será mais você, mas será Ele. Vão te ver e não vão te reconhecer, pois verão o brilho de Cristo na sua face. Nós, com o rosto descoberto, contemplando a face do Senhor, somos transformados de glória em glória à sua imagem. Então o Espírito Santo de Deus nos leva a um ambiente de contemplação, ó Pai. O papel do barro é contemplar o oleiro trabalhando. O papel da guitarra é contemplar o guitarrista solando. O papel da casa é contemplar o morador usufruindo da sua residência. Que possamos contemplar o seu agir nessas semanas, ó Pai, e experimentar a sua felicidade que excede todo entendimento. Eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar, eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar, eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar, eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. Você me ouviu pregar nessa noite, e tem alguma parte da sua vida que o Espírito Santo ministrou, e Ele pediu para você entregar nessa noite. Talvez seja um sonho, talvez seja perdão. Algo precisa ser liberado hoje das suas mãos. O título da série é Os Segredos de Deus para a Felicidade. E para experimentar a felicidade de Deus, os segredos de Deus, nós temos que fazer as coisas do jeito de Deus. Então eu convido você nessa noite a entregar o seu jeito. Tem alguma coisa que você não... Você confia em Jesus, mas nessa área ainda não. Você entregou o seu coração, mas esse quartinho do seu coração ainda está do teu jeitinho. Você ainda gosta de pensar assim. Eu não estou nem falando de atitude, eu não estou falando de... Pelo amor de Deus, eu estou falando do íntimo do seu coração. Talvez você calculou, imaginou que as coisas seriam de determinadas formas e não foi. Isso gera em você uma angústia, uma aflição. Isso gera em você uma apreensão, porque fugiu do seu controle. Mas eu quero te convidar nessa noite a entregar o controle nas mãos de Deus. E aí você vai desfrutar de uma felicidade que ainda não desfrutou. Se você veio nessa noite, é porque você precisa da felicidade de Deus. Mas se você precisa da felicidade de Deus, tem que fazer as coisas do jeito de Deus. E tem que deixar Deus fazer as coisas do jeito dele, em e através de você. Então dê liberdade para o Espírito Santo agir agora. Você é a casa dele. Começa a orar agora. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus. Tens liberdade no meu casamento, Espírito de Deus. Tens liberdade no meu emprego, Espírito de Deus. Tens liberdade
liberdade nas minhas finanças, Espírito de Deus. Tens liberdade na minha personalidade, no meu perfil, no meu modo de enxergar, no meu modo de me relacionar com as pessoas. Tens liberdade, eu sou tua casa, faz o que o Senhor quiser. Se quiser manter assim, que seja, mas se quiser mudar, estou à disposição. Eu sou um barro nas mãos do oleiro que é perfeito. Deus não faz nada mal feito, Deus não faz nada pela metade, e Ele é fiel e capaz de completar a obra perfeita que é você, pelo poder da sua palavra. Eu te convido, se entregue nessa noite. Se entregue nessa noite, abra seu coração, para que seja capaz de experimentar e compreender a vontade dEle. Que o Senhor abra os seus olhos em nome de Jesus. Abra a sua mente e perceba que Ele já está agindo em e através de você.